Oi galera, tudo bem? Eu vim aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre esse tema que eu amo muito, que é a maternidade, que é a gestação, que é ser tentante, tudo isso que é o universo da mãe, de quem quer ser mãe, de quem quer tentar ser mãe. Eu vim aqui conversar com vocês mais uma vez sobre um assunto, como vocês viram aí na capa do vídeo, que foram as coisas que foram muito ruins na minha gestação e que talvez pudesse ser evitada se eu tivesse conhecimento na época. E por isso que eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento e não passem as mesmas coisas que eu passei. Bom, a primeira coisa que antes de eu falar, né, o que eu passei, eu vou pedir para que, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de ficar sabendo e conversando sobre maternidade, sobre mãe, sobre esse universo, entre siga esse canal, fique aqui com a gente, faça parte desse canal e cada vez mais eu vou estar compartilhando esse assunto para você receber aí na sua casa as novidades de maternidade, de mãe em Portugal, de várias coisas que possa realmente estar fazendo parte do seu futuro ou do seu presente na área da maternidade, tá bem? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa assim, que eu passei na minha maternidade, assim, na gestação, né? Eu vou falar mais da minha gestação. Foi que a primeira coisa que eu passei na minha gestação, que foi muito marcante pra mim, foi a falta da minha mãe. Por quê? Como vocês sabem, vocês conhecem, né? Sabem que eu moro em Portugal e aqui só tem eu e meu marido. Então eu não tive a minha mãe perto de mim durante toda a minha gestação. Ela não conseguiu vir na época porque estava em Covid, então os aeroportos estavam fechados. Se vocês lembram bem, no pico do Covid todos os aeroportos fecharam, ninguém saía dos países e isso foi muito ruim, que minha mãe não pôde sair para estar comigo. E eu passei a gestação toda sozinha. As lojas estavam todas fechadas, eu não conseguia comprar um enxoval da minha filha. Isso foi muito marcante para mim, sabe? Esse é um relato assim, de uma mãe que teve um filho na época de pico do Covid. Então eu não conseguia comprar um enxoval da minha filha, eu não conseguia ir comprar. E a única coisa que a gente podia andar na rua e comprar era no mercado. E o mercado vendia algumas roupinhas de criança, algumas coisas de criança. E era só coisa do mercado que eu consegui comprar pra minha filha. E como os chineses aqui abriam, assim, né? Mesmo não podendo, eles abriam, eu comprava uma coisinha ou outra ali. Então pra mim foi muito ruim, foi muito marcante, porque eu queria fazer o enxoval da minha filha, eu queria comprar, eu queria escolher, e eu não tinha muita opção de escolha, eu não tinha muito o que fazer, porque estava tudo fechado. Então pra mim isso assim, foi uma coisa que me marcou muito, de eu não ter essa liberdade de poder escolher o que eu queria, ir na loja, ver, tocar, sabe? Não tinha essa variedade, isso me marcou demais, assim. E tá todo o tempo grávida, com aquela máscara, que você que é gestante, que você que tá gestante, você sabe que dá muita falta de ar, até em falar da falta de ar. Então tudo que eu fazia na rua eu tinha que estar de máscara, e isso era horrível, horrível. Então foi muito difícil pra mim. Um enxoval, né? Um enxoval. O primeiro foi não estar com os meus pais, né? Por causa da conta do aeroporto. E o segundo foi não poder comprar um enxoval. Isso foi muito complicado pra mim, assim, muito mesmo. E aí entra a outra parte que acontece. Eu nunca tive filho, né? Era meu primeiro filho. Meu marido era o primeiro filho dele, né? Também, que estava bem nervoso também. E a gente não tinha ninguém perto. Ninguém que tinha experiência de ser pai, de ser mãe, né? Aquela experiência. Minha mãe é enfermeira, então ela ia me ajudar muito, né? Exatamente muito. Mas ela não estava aqui. E então o jeito foi eu e meu marido se virar e ter a equipe, né? De acompanhamento do pré-natal, essas coisas. Só que eu não tenho, assim, eles fazem o papel deles, mas eles acham que a gente sabe as coisas. E a gente não sabe, a gente é de primeira viagem, a gente não sabe.
E eu ali, preocupada do enxoval, eu não sabia o que uma criança precisava, eu não sabia se naquela época que minha filha ia nascer ia estar calor, ia estar frio. Eu não sabia de nada, eu não sabia depois que ela nascesse o que ia acontecer. E eu vou fazer aqui um vídeo no canal sobre o primeiro dia do bebê na maternidade aqui de Portugal. Eu não sei como que é do Brasil, mas eu vou falar aqui de Portugal, de Faro do Algarve, para você te ajudar. Porque eu fiquei super perdida e eu acho que vai ser válido para quem estiver aqui em Portugal. Bom, e aí eu fui pra maternidade, levei as coisas que mais ou menos me falaram. O hospital dá um papel assim, com a lista do que você tem que levar. Eu comprei o que estava na lista, comprei além, né, do que as pessoas falavam. Levei algumas coisas, enfim. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu fiquei muito perdida. Chegou lá, a minha filha, ela não nasceu tão grande como eu achei, ela nasceu menorzinha, então eu não levei fralda zero e, consequentemente, a fralda que ela usou era grande. Então depois eu pedi para meu marido trazer uma fralda zero. E isso por conta do Covid, eu não podia ter acompanhante, então eu também não podia ter acompanhante e tava sozinha lá, totalmente sozinha, eu e minha filha. Isso também é muito chato, você não poder receber visita, você não podia receber nada. Ele viu o nascimento da nossa filha. E é outra situação que eu vou falar também. Aí, então ele teve que levar porque eu não sabia. Que eu tinha que olhar mais ou menos o peso dela e levar uma fralda zero. Eu levei uma só e não ia dar, claro, né? Que o bebê faz xixi, faz cocô, tem que ficar mudando. E as outras estavam super grandinha nela, que ela nasceu bem magrelinha. Enfim, então isso é outra coisa também que, se eu soubesse, eu teria levado um pacote de zero e um pacote de um, entendeu? Então, assim, é bom você levar um pacote de zero, da zero, aqui de Portugal, aí deve ser o de recém-nascido aí no Brasil, e levar um pacote maiorzinho, sabe? Porque você não sabe se seu filho vai nascer muito... Você pode olhar no peso, olha o peso que tá o bebê, e leva bem próximo ao peso, porque assim, a fralda é pelo peso. Então, se seu bebê já tá com quase 3 quilos na barriga, então leva uma fralda a partir dos 3 quilos. Gente, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa muito óbvia, né? Mas pra quem é de primeira viagem, não se toca nessas coisas na hora, não lembra disso, tá com muita coisa na cabeça, então não lembra e esquece. Esquece esse detalhe, que é um detalhe. E aí entra outra situação também que aconteceu comigo. Eu tive um parto normal, tive a epidural, que o pessoal tanto fala aí no Brasil. Eu tive a epidural e é uma anestesia maravilhosa. Eu não passei mal com a epidural, foi ótimo, assim, maravilhosa. Eu não senti absolutamente nada. Só que eu passei por episiotomia. Minha filha, ela teve que ser puxada por ventosa, tá? Que são algo que gruda na cabecinha do bebê e puxa ele pra fora. Então, ela teve que ser puxada pra fora por ventosa. E como a médica ia fazer essa passagem, que ela precisava sair rápido, que eu já tava com 12 horas de trabalho de parto, ela cortou, fez a episiotomia. Ela fez a episiotomia e eu falo pra você que eu sei que é a importância da episiotomia para não dilacerar, e tudo bem, até entendo, mas foi a pior coisa que eu passei. Ninguém nunca falou disso e eu quero deixar aqui bem claro. A gente só pensa até o bebê sair, mas existe um pós-parto, e o meu pós-parto foi absolutamente traumático para mim por causa da episiotomia. Então, assim, eu quero deixar aqui para quem fez episiotomia, eu vou até colocar esse vídeo separado sobre episiotomia. Gente, eu não sabia, eu nunca tinha feito uma episiotomia na minha vida. Eu não sabia o que aquilo ia causar, o que eu tinha que fazer. Então, eu fiquei 7 dias internada quando a minha filha... Eu fiquei 3 dias internada. 3 dias internada, antes da minha filha nascer, e mais 4 dias depois que ela nasceu. E desses dias todos, eu não fui no banheiro um dia.
E ninguém viu isso, e ninguém falou nada, e eu muito menos ia pensar alguma coisa. E quando eu fui, que meu corpo não aguentou mais, eu já tenho esse problema mesmo de prisão de ventre e tal, eu quase morri com a episiotomia e tendo que fazer minhas necessidades depois de tanto tempo sem fazer. Se você teve um parto e fez episiotomia, toma um laxante, independente se você tem prisão de ventre ou não, toma um laxante na primeira uma semana pra realmente sair muito, né? E não doer, gente. E vocês não terem que fazer força, porque você fazer força dói muito. Eu chorava, eu sofri muito, porque eu não sabia. Então arrebentou os pontos, assim, não chegou a abrir, não tive que repassar, mas ele inchou o ponto, inchou algumas partes e repuxou mais ainda, inflamou, isso que eu queria falar, ele inflamou. Então foi assim uma coisa assim pra mim horrível. E se eu soubesse de um laxante, eu não tinha passado o que eu passei. Eu não tinha passado o que eu passei. Então assim, por favor, se você for pra maternidade e você for passar por uma episiotomia, leva um laxante, sabe, pra você não sofrer. Leva um remédio pra você passar, pede a médica, sabe, pra passar no curativo. Eu tive dificuldade pra cicatrizar, então também foi bem ruim pra minha cicatrização, entendeu? Então foi muito complicado. Eu acho que esses 3 pontos pra mim marcaram a minha gestação. Foi o meu pós-parto, que foi a episiotomia, a recuperação dela, pra mim foi muito difícil, foi muito ruim. Não estar com a minha família, minha mãe só conseguiu chegar quando minha filha já tinha 1 mês. E 1 mês, você já sabe que o bebê desenvolveu bem, assim, quem já teve filho sabe, que vocês que não tiveram, depois com 1 mês o bebê já desenvolveu muito bem, entendeu? Ele já cria, assim, a criança, uma semana ela já muda, em semana ela já muda, já cresce muito, já fica bem espertinha. Então minha mãe só conseguiu chegar eu com 1 mês, eu já, sabe, já tava bem melhor, né, bem melhor, mas eu queria mesmo que ela tivesse chegado antes, isso é muito complicado. E o meu enxoval, que eu não consegui fazer praticamente o meu enxoval por conta do Covid e não ter loja aberta, não ter nada. O Covid foi muito traumático nesse ponto, de também não ter visita, ficar no hospital 7 dias internado sem visita. Isso foi muito ruim pra mim também, eu me senti muito sozinha naquele momento. E eu só falava com meu marido pelo telefone, eu só vi o meu marido no dia que minha filha nasceu e só fui ver ele depois, 7 dias, né, no caso 4 dias depois, mas aí a gente ficou praticamente uma semana longe. Então isso foi muito traumático pra mim, foi muito complicado pra mim. E eu acho que toda mãe que teve seu filho na época pico do Covid ficou com essa lembrança, né? Às vezes eu fico lembrando, como é que pode? A gente não podia andar, a gente não usava só máscara. As pessoas elas têm a tendência de esquecer muito rápido as coisas que acontecem. Mas até ontem a gente estava andando de máscara, até ontem a gente não estava podendo sair, as lojas estavam fechadas, entendeu? Então, assim, é muito engraçado como as pessoas esquecem as coisas, como as pessoas voltam ao seu normal muito rápido, entendeu? E não lembram. E não lembra do que passaram ontem. Então, cuidado, às vezes você volta pro seu normal, mas tem gente que ficou traumatizado por algo que aconteceu naquela época. Ou marcou aquela época, sabe? Eu nunca vou esquecer, porque aquele momento eu passei algo muito importante. Assim como muita gente perdeu familiares no Covid e não vai esquecer jamais, entendeu? Então, as pessoas têm essa tendência de esquecer e na época e depois diminuir o acontecimento, sabe? O Covid foi nada demais. Não, foi sim. Foi algo demais sim, foi algo que prejudicou muita gente. Só que as pessoas esquecem muito rápido. Essa que é a verdade, as pessoas esquecem muito rápido as coisas que acontecem. Mas foi isso, sabe? Essas 3 etapas, assim, essas 3 coisas marcaram muito a minha gestação. Se vocês já tiveram uma gestação, me fala as coisas que aconteceram, que te marcaram. Escreve aqui no comentário. Eu gosto, sabe, de compartilhar essas experiências. Eu gosto de saber também o que aconteceu com vocês.
E se você ainda não teve, ou você tá na gestação, comenta aqui embaixo também o que tá te marcando, sabe? Ah, ainda tem uma coisa que depois eu vou contar. Eu vou contar que não me marcou, mas foi uma coisa que eu aprendi.